Capítulo 6, seu versículo 10. Vamos ler o 9 também. Quando você acha, eu louvo ao Senhor, todavia, por essa rica oportunidade de achar graça, de ministrar sua santa palavra. Nós nem deveríamos estar aqui pelos nossos méritos, mas quis Ele assim se inclinar do trono, olhar para um pedaço de barro, que Ele faça disso seu instrumento nessa noite, amém? Louvando toda a vida do evangelista, pastor Maurício, como eclesiástico, eu sou da casa, já me sinto abraçado, honrado, todavia. A Tatinha está comigo? Você é doido. E aí, Alexandre, você tem extensão? Todos acharam? Assim está escrito, versículo 9. Portanto, orareis assim: Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. 10. E venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Amém? Glória a Deus. Sempre adorando o Senhor. Glória a Deus. Sou feliz pela minha tia, pela minha prima, meu primo, minha família está ali. Que honra, nunca pensei, mas o Senhor é especial. Meu coração se alegra de vocês. Filha do Igor também faz tempo. Legal. Você está aqui agora, não vai para cima. Amém? Aleluia. Que venha o teu reino. Quando nós falamos de reino, é verdade que esse reino ele se restringe, ele abrange a vários aspectos. É possível que seja um pouquinho longo na introdução, mas isso é proposital.
mas eu peço que você não perca o seu foco, amém? Então, quando nós falamos sobre reino, o que seria reino? Como eu disse, ele pode ser designado de várias formas, mas eu vou trazer somente alguns aspectos para que nós podemos entender, que é o meu ponto principal nessa noite. Reino de Deus, ele é basicamente um domínio, um reinado, uma soberania de Deus sobre tudo. Vou repetir isso aqui. O reino de Deus basicamente é o domínio, a soberania dele, não só sobre um lugar, não só sobre um ambiente, mas é sobre tudo. E a Bíblia me dá respaldo disso. Não de Deus. Salmo 103, versículo 19, está escrito: o Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Daniel, seu capítulo 4, versículo 34 e 35, Nabucodonosor se expressa dizendo: depois de passados 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci a Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Não só isso, mas ele disse: o poder do Altíssimo é eterno. O seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Presta atenção nisso. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a expressar o que faz. E só para ouvir glória da igreja que está comigo, Isaías 43:13 diz: antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus ao teu favor nessa noite, quem é que pode impedir? Ninguém, não é mesmo? Colossenses, jamais poderia deixar de citar um texto chave para nós caminharmos e entendermos o que é o reino. Ele diz: pois por meio dele, Cristo, Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os seres espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. É fato, Deus é rei, Deus é soberano, e tudo que existe, nada existe por meio dele, pois tudo foi feito por intermédio, tudo subsiste por meio dele. Só que, de fato, esse reino que nós estamos engajados aqui, especificamente em Mateus capítulo 6, versículo 10, onde Jesus clama dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino do céu. Eu acho engraçado algumas traduções, não que esteja errado, mas é a maneira que Jesus expressa. Mateus capítulo 4, seu versículo 17, ele diz o seguinte: ele diz: arrependei-vos porque é chegado, presente, o reino dos céus. Mas Mateus capítulo 10, versículo 7, ele diz aos discípulos: vão e quando vocês forem anunciar, vocês anunciem assim: arrependei-vos porque está próximo, futuro, o reino dos céus. Então, para entender esse reino, peraí, esse reino, quando Cristo diz que venha o teu reino, aqui eu quero que você preste atenção. Ele não somente está falando de um lugar específico do céu, mas ele está falando de um determinado tempo que irá vir esse reinado. Só que se esse reino vem, como que eu consigo entender? Se ele disse o reino chegou, mas ele anuncia dizendo o reino está próximo. Então esse reino já foi, esse reino é presente, ou esse reino virá? É onde eu quero caminhar com vocês nessa noite. E após concluir isso, eu entrego. Como se esse reino ele é passado, ele é presente, ao mesmo tempo esse reino é futuro. Eu já tenho uma notícia para alguém aqui que gosta de glorificar a Deus, que esse reino ele já está posto no nosso meio. Deus, como assim? Por quê? Porque o princípio de reino é o seguinte: onde há o rei,
ou o seu representante, o reino está junto com ele. Eu vou repetir isso aqui. Aonde o reino está e ou o seu representante, o reino está junto com ele. Deus disse, como que esse reino está posto no nosso meio? É simples, porque o reino já se faz presente no nosso meio. É quem é Jesus? Não é Jesus, mas é quem é um com ele. É a terceira pessoa da Trindade, chamado Espírito Santo de Deus. Ele já está nessa noite, esse reino já está posto sobre nós. Então quando Jesus fala sobre esse reino, se esse reino ele já foi, se esse reino ele vem, ou se esse reino está presente, nós temos que ler, nós temos que buscar milimetricamente, delicadamente, para a gente não vir entender errado, falar alguma heresia. Longe de mim isso aqui. Mas é verdade que quando Deus constitui isso, não é que era plano de Deus desde quando Ele fez a criação, ou Ele fundou, Ele queria que nessa data se estabelecesse o reino. Não. O propósito da criação de Deus sempre foi estabelecer o seu reino perpetuamente. Vou explicar isso aqui. Eu estou embasado na palavra, segundo Mateus capítulo 25, versículo 34. Jesus anuncia dizendo: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, porque recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Então esse reino que nos já chega hoje, é que esse reino foi inaugurado, mas não significa que esse reino foi criado agora. Esse reino foi propósito de Deus desde a criação do mundo. Para quem? Vou provar isso aqui. Esse reino, desde quando Deus começa a sua criação, Ele funda, sabe onde? No Éden. Isso aqui é só o Espírito Santo de Deus que faz isso. Entendeu? Como que no Éden Deus constitui e faz a criação? Primeiro, por um princípio seu, qual? Deus não faz nada sem propósito. Então tudo que Deus faz, Deus não pensa em você agora, Deus não olha para você agora. Quando Deus te dá, Deus não te dá conforme as suas características, circunstância e estado. Ele te dá, mas Ele diz assim: o que eu dou, eu não dou para agora, eu te dou para depois. Prova, Jeremias 29, 11, ele diz: pense meu pensamento que tem a respeito de vós, é pensamento de paz e pensamento futuro. Clama a mim, eu responder-te-ei. Futuro, o quê? Coisas firmes, não se passa de qualquer jeito. Firmes, fortes, que eu há de anunciar para vocês. Então perceba que o que Deus faz, Ele faz com propósito. Vire para alguém que está do seu lado, para você não dormir, e diga: o que Deus faz, Deus faz com propósito. O que Deus te dá, não é para agora, mas é para amanhã. Aí eu vou nem provar isso aqui de novo. Isso é terrível. Marcos capítulo 12, versículo 13, ele diz o seguinte: ele diz assim: o que eu faço hoje, vocês não entendem, mas amanhã entenderás. Mas eu vou voltar aqui pro tema que eu não posso fugir. No Éden, quando Deus resolve fazer a sua criação, é fato que Deus faz, mas Ele faz com o propósito de estabelecer o seu reino, e esse reino, Ele ser eterno, Ele ser perpétuo. Então de maneira nenhuma passou o que Deus poderia fazer, dizer: eu vou fazer, não é que Ele não sabia, Ele sabia, mas eu vou fazer não com o propósito do homem se perder, se corromper e sair da minha presença. Não, quero fazer uma criatura que esteja a minha comunhão. Mas como eu disse, onde o rei está, o seu reino está. Prova disso é que no Éden, toda tarde, Deus descia para falar com Adão. Mas não é que Deus descia porque há um horário específico e outro horário Ele não podia. Foi Ele que fez, é dele. Ele desce a hora que Ele quiser, mas quis Ele descer toda tarde. É dele. Se é dele, Ele é rei. Se Ele é rei, Ele tem rei. Se é rei, Ele governa. Então Adão fazia parte desse reino. Sim ou não? Só que é verdade que o homem por si só disse assim: peraí, esse reino é até bom, mas eu não conheço o que não é provado o reino.
Por isso eu tenho que não provar do reino para depois entender se esse reino vale a pena ou não. Muitos pensam assim: nasci na igreja, mas como eu vou saber se isso é bom de fato, se eu nunca provei da coisa? Se eu tenho a promessa de que Ele é eterno, Ele é bom, não deixa nada faltar, pastor, Jeová Jireh, de nada eu tenho falta, mas como? Se eu nunca provei do oposto. Então o homem por si só, ele quebra esse lado. Ele diz: Senhor, até aqui eu desfrutei do seu reino, mas hoje eu quero caminhar com as minhas próprias pernas e as minhas próprias escolhas. E nós entendemos o texto. Ele simplesmente come do fruto que vem a desobedecer ao Senhor, e isso lhe gera não pecado, mas isso lhe gera morte. Então todas as vezes que eu tenho uma tendência de me afastar do reino, eu tenho uma tendência de morrer logo em seguida. Por quê? Porque ele diz assim: quando comeres, não é que eu não vou dar mais com você, é que você não vai ter vida. Sua tendência é morte. Mas ele escolhe. E é fato que quando ele come do fruto, não só ele, mas ele carrega uma consequência. É por isso que tudo que nós façamos hoje, seja por reino, seja familiar, nunca para só em nós, mas isso respalda em quem está próximo. Ele diz: Adão, porque se pecasse contra mim, amaldiçoado é a terra por tua causa. E nós pagamos esse pacto até hoje. Só que quando Adão sai, ele sai e leva a humanidade toda ao declínio. Então perceba isso que eu quero que você entenda e você frise. Eu vou repetir quantas vezes for necessário. Depois do Éden, nós caminhamos para uma morte eterna. Nós caminhamos para uma morte eterna, onde não há segunda chance, onde não tem como mais: Senhor, me perdoa, você errou, você paga agora. E não há mais o que fazer. Deus não faz, mas se Deus fizesse, Ele seria justo. Porque Adão, na minha única oportunidade, eu quis te trazer, te envolver com o meu reino. Eu dei não só do que é meu, mas eu dei do meu fôlego, do meu espírito de vida sobre você. E o que você fez? Você desperdiçou. Então, se Deus não quisesse mais ter contato nenhum com o homem, Ele queria. Sim ou não? Só que o homem, ele entende a necessidade de que tudo que é a vida, ele tem que se respaldar e voltar para Deus. Isso aqui é fato. Você pode viver, é temporário, mas permanecer sem, não tem como. Eles me provam, vou te provar. Gênesis capítulo 11, homens resolvem construir uma torre de Babel. Diga uma torre de Babel. Essa torre, ela simplesmente é para que façamos essa torre. Qual que é o propósito? Nos achegar aonde? Nos achegar ao céu. Porque agora eu entendi o que é estar longe. Agora eu entendi o que é perder a comunhão. Agora eu entendi o que é estar longe do Pai. Agora eu sei o que é estar longe do Reino. Por isso eu tenho que criar uma estratégia. Já que Ele não fala comigo, eu tenho que chamar a atenção dEle de alguma forma. E por isso Ele faz o que? Constrói uma torre, que essa torre, ela já chega ao céu. Então perceba que é a própria mão do homem que tenta reconstruir e tenta conectar, restaurar, trazer de volta o que foi perdido. Uma torre que agora liga da terra ao céu. É impossível. Mas o homem tenta fazer isso. Quando ele tenta, está em fracasso. Vou abrir um parênteses aqui só para liberar isso aqui. Porque nenhum homem tem a capacidade de construir algo ligado à terra que possa fazer chegar ao céu para entrar no seu reino de volta sem que ele não queira. Esse caminho não existe. E primeiro, quando nós entramos em sinônimos de torre, é fato que torre é algo que se constrói da terra para o alto, e o que está mais em evidência não é o que está embaixo, é o quão tamanho ela é o quão alto ela é o quão evidência ela traz. Então não tem como eu me aproximar de Deus subindo. Mas diferente de Abraão, obrigado aqui, eu vou entrar aqui pela nossa diaconisa. Diferente de Abraão, Abraão é conhecido na Bíblia como o homem que mais levanta altar. Sabe o que é isso? Ele disse assim, se tem uma coisa que eu tenho é promessa, mas para permanecer eu tenho que estar com Ele continuamente. Só que para estar com
ele não tem como se achegar subindo. Eu vou construir altar. Só que altar é construído embaixo, sim, é construído embaixo. Só que a forma que eu me achego não é subindo, é fechando a porta do meu quarto e dizendo: Pai nosso que estás no céu. É se conectando com ele descendo. Não tem como se conectar com ele subindo. Fechei, vou voltar. O homem tenta construir uma torre chamada Torre de Babel para se achegar ao céu, romper esse reino e estar com Deus de volta. Mas Deus diz: não dá. Vocês não têm capacidade para isso. Então, como eu disse, Deus poderia de diversas formas desistir da criação feita pelas suas próprias mãos e o fôlego de vida. Só que Deus, Ele é tão misericordioso que Ele resolve criar uma maneira estratégica. Para quê? Para que esse reino do céu, ou seja, quando nós falamos do céu, não significa que esse reino está, significa que esse reino vem do céu. Então, Deus faz essa estratégia para que esse reino do céu desça e manifeste na terra, para que sua presença ainda encontre um homem pecador. Só que só que como que esse reino de Deus é santo? Não, Deus não é santo. Uma das coisas que mais evidencia Deus é santidade. Deus é soberano, é poderoso, é onisciente, é onipresente, é soberano. Ele é tudo. Só que o que mais a Bíblia me dá resposta é que Ele é santo. Isaías capítulo 6. Ele não diz que Ele é santo. Ele diz santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Então Deus, Ele é santo, mas Deus é no extremo. Ele não está, Ele é santo. Só que como que a santidade encontra um homem que é pecador, sendo que Romanos vai me dizer que a única coisa que me afasta de Deus é o meu pecado. Se eu sou pecador e eu peco, eu não consigo me aproximar dele, porque Ele é santo. Mas como eu disse, Deus, Ele cria uma forma estratégica para que mesmo a criação que Ele faça, ou seja, você não fique tão distante, porque já que você tentou construir algo para se chegar a Ele e não deu certo, Ele diz: agora deixa do meu jeito, põe na minha mão. Posso não descer de forma plena, mas vou fazer uma estratégia para que o meu reino ainda venha se estabelecer na terra. Como? Ele diz assim: faz um tabernáculo. Deus que é o tabernáculo. Tabernáculo, Deus diz o seguinte: Moisés, faça o tabernáculo. Dentro desse tabernáculo existe um processo para que você venha alcançar o reino. Então nós já temos a chance de se achegar a esse reino. Só que como? Porque para você ter acesso ao reino, você tem que não só passar o lugar santo, mas passar do véu e entrar no santo do santo, onde fica a arca da aliança, a minha presença. Como? Se a igreja está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz assim: só tem um jeito. Pega só o sacerdote. Então já abro um parênteses aqui. Não é todos que desfrutam desse reino, mas é somente um povo, repito, é um povo de Israel, e só poucas pessoas. Quem? O sacerdócio. E os outros? Não. Mas o meu reino já está na terra. Eu já resolvi o que vocês não conseguiam resolver. Meu reino está. Só que só tem acesso ao sacerdote. O sacerdote diz: sou sacerdote, mas como que eu me achego ao lugar santo se eu sou pecado e o pecado é o que me separa de mim do Senhor? Ele disse: pega um cordeiro. Aleluia! Pega um cordeiro, que esse cordeiro seja sem mancha, que esse cordeiro seja perfeito. Pega esse cordeiro, quando você se achegar a esse cordeiro, presta atenção, você coloca a mão na cabeça desse cordeiro, e quando você fizer isso, alguém tem que pagar o pato no seu lugar. Como? Era para você morrer, porque eu sou santo, e como você é pecador, você não consegue se aproximar de mim que sou santo, pois você não resiste. Mas pega um cordeiro
sem defeito e sem detalhe. Põe a mão na cabeça dele, e agora o que é? Os seus pecados passam para o Cordeiro. Quando eles passam para o Cordeiro te dá limitação de um tempo para que você possa se achegar ao lugar santo do santo, para que você possa provar de novo o meu reino em você. Ele pega esse cordeiro. Seu, mas não tem como os dois ficar vivos, não. Por quê? Porque o salário do pecado é morte. Então era para você morrer. Mas como eu sou bondoso, alguém morre no seu lugar. Aleluia! Pega o cordeiro e mata ele. Quando você matar, com sangue, coloca. E aí você tem acesso a entrar. Deus resolveu fazer isso só que dia da manhã. Como? João 3,16. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que não pereça, mas que você tenha a vida eterna. Só que Deus, por mais que o tabernáculo me dá acesso somente ao sacerdote, já que eu nem tinha, mas me deram de poder agora me achegar e ter comunhão de novo com o Pai, e ter comunhão de novo com o Santo, e ter como eu pecador me achego ao Santo, como que agora o Criador resolve estar com a criatura. Mas mesmo que faça isso, só o sacerdote, então não vale. Porque se eu não nasci numa família que tem de descendência a ser sacerdotal, eu não desfruto desse reino, eu não provo desse reino. Se eu não estou incluído ao povo de Israel, então nem chance eu tenho. Deus fala assim, peraí, como tudo que eu faço gera propósito, e ainda que o seu erro para você pareça que não, eu já criei outro, porque eu já sabia. Então o meu propósito ele se estende. Como? Eu vou fazer esse plano do reino de Deus, mas agora que não para um só se achegue, mas para que todos possam, numa quinta-feira, 7h30 da noite, entender dizendo, eu já caminhava para uma morte eterna mesmo, mas já que Ele me deu a segunda chance através do Cordeiro, eu não vou perder, eu vou me achegar e vou manter a comunhão de novo, que eu mesmo rompi. Então Deus resolve criar agora um modo que todos possam desfrutar desse reino. Como? Como eu disse, se Deus ele determinou somente para o povo de Israel, como que nós, fora desse povo, poderíamos nos achegar? Jesus ele vai contar uma história, que essa história resume, e eu fecho. A história de que já estava predestinado pelos profetas que haveria esse reino, e esse reino agora não ficaria só em um, mas ficaria em todos. Mas para isso, outro conceito do reino é: eu só tenho reino quando eu resolvo aceitar ele. Fala para quem está do seu lado. Eu só tenho reino quando eu resolvo aceitar esse reino dentro de mim. Só que quando Jesus, predestinado pelos profetas, principalmente Isaías, que é o que mais anuncia, vem João Batista, como foi pregado, Jesus chega. Não, Jesus não chega. Jesus é o reino de Deus estabelecido na terra. Chegou. Vamos trazer um sorriso, a alegria de volta. Não tem como. Por quê? Porque eu disse que para me envolver nesse reino eu tenho que aceitar. Quando Jesus vem, adivinha? O povo rejeita. Então quem era para adorar, rejeita. Quem era para aceitar, resolve trocar ele por outros prazeres. Quem era para glorificar o seu santo nome, resolve crucificar ele. Como então o reino de Deus vem e não fica de qualquer forma? Como que então o reino de Deus vem, mas ele não sobe vazio? Como então que o reino de Deus vem, preparado há muito tempo para se estabelecer, depois que estabelece, ninguém quer, rejeita, troca ele, vende ele, quer matar ele, detalhe, não por qualquer coisa, porque Judas é todo sábio que ele diz, eu te troco,
Mas como eu não sei quanto você vale, então eu não posso voltar de mão vazia. Vou te vender por 30 moedas. Então, se Jesus é o reino de Deus estabelecido, mas o povo que deveria aceitar não aceita, como que esse reino continua? Como que o reino predestinado a vir, depois que chega, a gente não quer? Jesus resolve contar uma história, nessa história ele resume tudo. Se você quer ouvir, diga glória a Deus. Lucas capítulo 14, a partir do seu verso 35, ele diz, conta uma história dizendo o seguinte: um rei, presta atenção nisso aqui, que adora sua atenção, que aqui eu fecho. Um rei resolve fazer um banquete. Só que nesse banquete, ele diz, o banquete é grande. O banquete é o quê, irmão? Grande. O banquete é grande. Se o banquete é grande, o banquete é especial. E se o banquete é especial, os convidados não são qualquer um. Os convidados são convidados de honra. A Lídia pegou lá. Os convidados são convidados especiais. Os convidados são convidados selecionados. Os convidados são convidados chamados a dedo, dado no nome para convite. Então esse rei resolve fazer esse banquete e diz para o servo: servo, vai e anuncia que eu vou dar uma festa. Só que eu quero que você preste atenção que nesse capítulo ocorre o segundo convite. O primeiro convite já foi, como assim? Para quem sabe, esse convite é chamado de servidente. É um convite que, principalmente para quem já casou, quem vai casar, entende isso aqui. Eu vou casar ano que vem. Só que como que eu faço se eu quero você como meu convidado? Eu chamo em cima da hora? Eu mando um convite antecipado. Diz para quê? Porque como eu sei que os meus amigos são pregadores e são pastores, eu sei que essa vida corre muito. Então o que eu faço? Eu tenho que mandar uma data para que eu possa segurar você até a data do segundo convite formal. Então eu mando o primeiro convite dizendo, ó, nessa data não marca nada, você tem um encontro comigo. E adivinha? O servo vai. Só que quando o servo seleciona, manda os convites para os amigos, alguém já pegou aqui atrás. Quando alguém resolve mandar os convites para os amigos, alguém diz, eu topo, quem é? É o rei? Oxe, já tô com ele facinho. E eu tenho intimidade com ele, então por isso jamais poderei falhar com ele, porque há anos venho pautando, anos eu tenho intimidade. Só que o que eles não entendem é que intimidade não está pautado no que eu acho ao respeito de alguém, mas é o que esse alguém tem ao respeito de mim. Como assim? Se eu posso me usar, meu pastor? É aniversário do meu pastor e ele está na casa dele. Só que todos foi convidado. Só que quando eu chego, existe um lugar de honra. Eu chego e digo assim, peraí, como eu conheço ele mais tempo, há 10 anos, eu posso me assentar no lugar de honra. Só que outro vai dizer assim, peraí, você está maluco? Eu tenho umas intimidades dele. Por quê? Eu tenho um WhatsApp dele. A Stephanie diz, não, eu falo com ele todo dia. Então o lugar é meu. Só que quando ela vai sentar, o pastor já chega, só eu entro na casa dele. Aí o Igor chega e diz assim, não, mas quem abre a geladeira sou eu. Vocês estão entendendo? Que não é quem é convidado que determina a intimidade, mas é só o dono da festa que pode dizer quem é íntimo com ele. O capítulo 14 resume nisso, e por isso ele dá esse banquete. Só que os amigos dizem, eu vou. Presta atenção nisso aqui. Todos dizem que vai. Só que quando está próximo de alguém vir fazer esse banquete, o servo manda de novo. O rei manda o servo dizendo, vai e avisa que ó, não pode passar. Agora é o convite formal. É hoje, não passa de hoje. Alguém desce para fazer revolução. Ele pega e diz, só que agora eles entram e fazem o seguinte. Segundo algumas traduções vai dizer que eles dão desculpa. Mas eu achei outra tradução que diz excusar-se. E o que é excusar-se? Não é apropriado abrir mão disso por conta disso. Então quando o segundo convite vem, os convidados dizem assim, não vai dar para ir. Ué, por quê? Mas você aceitou? Aceitei, mas agora eu comprei o campo.
como eu comprei o campo, não dá para trocar o campo pela festa. O convidado disse, não, peraí, mas a festa é só um dia. A festa foi preparada há muito tempo. O campo já é seu, você desfruta quando você quer. Ele diz assim, mas não é apropriado abrir mão disso por conta disso. Eu fico com o meu campo. O servo diz, seus deveres, seus interesses, seus prazeres, seus interesses. Vai no segundo, o segundo diz, não dá. Por quê? Comprei um cabeça de gado. Ué, mas se você comprou, você pode desfrutar quando você quiser, é seu. Mas e a festa? A festa é só quinta-feira, 7h30 da noite. Você sai 6 horas, dá tempo de você vir correndo para sentar no banquete e desfrutar. Ele diz, não é apropriado abrir mão disso por causa disso. Seus interesses, seus prazeres. Vai no outro, o outro diz assim, eu casei. Segundo a lei de Levítico, esse não precisa dar satisfação. Mas e aí? O servo vem. O servo vem e diz assim, rei, que ele foi? Cancela tudo. Ué, como assim? Acaba com tudo. O plano que o Senhor constituiu desde a criação da fundação do mundo, o que era para ser inaugurado hoje de braços abertos, hoje o mundo resolveu fechar os braços e não te querer. Hoje o mundo resolveu sentar em outras mesas, resolveu hoje comer de outro prato, resolveu hoje matar as suas próprias vontades e as vontades de Deus. Por quê? Porque quando os meus prazeres colidam com a vontade de Deus, eu tenho que abrir mão daquilo que eu já vi aqui. Mas o culto eu não perco. Pode acontecer o que for, mas a festividade do ministério de louvor e eu não vou perder. Faça o que quiser, eu não vou abrir mão. Só que se o meu desejo for maior, se ele for maior, eu fico com o que eu gosto. E o de Deus é que eles não leram essa parte. Buscar primeiramente o reino. Mas isso aqui é outra mensagem. Então ele pega e diz, não é apropriado abrir mão disso por causa disso. Ele diz, está certo. Então cancela tudo. O rei diz, se você soubesse quantos cordeiros tiveram que morrer para que um só desfrutasse da minha presença, para que agora que eu preparei um banquete, há muito tempo, para que não só, mas que todos possam sentar e desfrutar. Ele diz assim, eu cancelo. Ele diz, não tem como, porque aquilo que eu projeto não pode só parar em um, mas tem que alcançar o mundo todo. Como assim? Aquilo que Deus preparou, aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que não chegou ao teu coração, escuta, é o que Deus tem preparado para você. Pega isso aqui. Quando ele chega, ele pega e diz assim, cancela. Ele diz, não dá para cancelar, mas faz ela para solta. Eu já senti graça. Ele diz assim, servo, faz a terceira viagem, mas por favor não volta de mão vazia. Passa lá nos becos de Itapevi, busca umas pessoas, quem? Aqueles que estão formal não, mas busca aqueles que estão no alto, busca aqueles sem perspectiva de vida, busca aqueles que esperança morreram, busca aquele que não aguenta um fuzil, busca aquele que estava em depressão e faz-se aceitar. E quando o servo volta, o servo não volta sozinho, mas ele volta com coxos, aleijados, cegos, surdos. Sabe o que é isso? Pessoas indignas de receber, de se assentar no banquete para provar do seu reino. Mas ele diz, como o meu reino não pode subir vazio, alcance o pastor Rogério, vai. Alcance o Marco, vai. Alcance o pastor Fábio, vai. Alcança. Porque quando eu estabeleço o meu reino dele, existe uma cadeira que ninguém pode sentar nela, a não ser você.
ver o sol manifestar na presença dele. Nem só vai ter, a glória dele é que vai fazer tomar o céu. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia! O quão grato você é. O quão grato você é de nem poder se chegar nesse banquete, mas ele quis separar uma cadeira para te chamar de filho. Quão grato você é ao ponto de você caminhar para a morte eterna. E alguém que lá do céu se inclinou e disse: Aleluia! a quem enviarei então, já que eu vou para tomar o meu reino por completo? Eu imagino que o céu fica em silêncio. Mas alguém que é chamado de filho levantou e não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo e assumindo a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, para que nós viemos a chegar a esse reino. E Deus lhe deu esse nome acima de todos os outros nomes, para que toda língua no céu, na terra, embaixo da terra, diga que só Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Só Ele. Só Ele, não há outro. É o Senhor. Alguém sem pecado desceu, resolveu pagar as tuas contas.